Tema instigante: como educar a mente. E me recordo muito de uma antiga mensagem de Emmanuel através de Chico Xavier, quando ele dizia que nossa cabeça, nosso cérebro, nossa mente é como um grande escritório dividido em vários departamentos. E ele cita na mensagem cada departamento importante, todos eles, para a manutenção da nossa vida na Terra, antes de vir à Terra e além da vida na Terra. Entretanto, num dos parágrafos da mensagem ele diz que havia um coordenador de todos os departamentos desse grande escritório da nossa mente, que se chamava vontade. E aí nós vamos levar nossa lembrança a André Luiz, que através dos 16 livros que psicografou através de Chico Xavier, narra a sua surpresa impressionante, a sua história dolorosa. Ele, um médico e sanitarista emérito, mas que jamais havia cogitado, enquanto na Terra, da imensidão do que ele não sabia. E me lembro também de Emmanuel dizendo a Chico, quando Chico sempre comentava que quando ia às consultas médicas, e ia a muitas pelas dificuldades de saúde que ele tinha, quando ele ficava na sala de espera, ele fechava os olhos e o primeiro desejo dele, o primeiro pensamento era uma prece em que ele pedia às forças do bem que o médico que ia atendê-lo pudesse ser inspirado para acertar com o seu diagnóstico, com a sua necessidade. E as pessoas brincavam: mas Chico, justo você, que tem Emmanuel, que tem Dr. Bezerra ao seu lado. E ele dizia: todos deveríamos fazer isso. Na hora da consulta, pedir que as forças do bem estejam inspirando o profissional que vai nos atender. E, uma vez conversando com Emmanuel, falando sobre esse seu costume, Emmanuel disse a ele: se todos os médicos orassem, pretextando que através da oração, do pensamento nobre e positivo, todos os profissionais, principalmente aqueles que cuidam da nossa saúde, estariam sintonizados com as forças maiores e poderiam ser muito mais úteis na hora da necessidade da pessoa que eles iam socorrer. André Luiz, no entanto, no mundo espiritual, descobre que a cabeça não está no corpo físico acima do coração por acaso. Ela comanda os nossos impulsos, embora os nossos impulsos nasçam dos nossos sentimentos. E por isso, dominar os nossos sentimentos, educá-los, conhecê-los, evangelizá-los, se podemos dizer assim, é uma das primeiras tarefas para educar a nossa mente. É por isso que há pessoas que raramente passam por perturbações espirituais, embora tenham uma vida dolorosa e difícil na Terra. Porque, de alguma maneira, elas encaram as lutas e o sofrimento de uma forma tão objetiva e racional que não se deixam levar pelas divagações, pelas ilusões, pelas decepções e nem se consideram afastadas das coisas boas e da misericórdia de Deus quando as coisas não caminham como elas desejariam. Já outros não ficam enfermos só do corpo, mas antes da alma, do espírito. E os amigos espirituais dizem que um dia a medicina terá que se render à certeza de que quando o corpo adoece, muito antes, a cabeça já estava enferma. Já estávamos atraindo energias que acabam por fragilizar o nosso corpo físico. A medicina já está seguindo esse caminho.
Há muitos médicos que hoje acreditam que emocionalmente nós afetamos tão profundamente o nosso corpo de carne que até graves enfermidades podem ser creditadas às questões da emoção que nós não solucionamos. Há uma pesquisa feita há anos entre mulheres americanas que desenvolveram em determinado momento das suas vidas câncer de mama. Quase 70% delas, portanto a maioria, havia vivido sérios rompimentos afetivos que não haviam sabido solucionar com equilíbrio. E com isso somatizaram aquela perda, o divórcio, o luto, e surge depois então o câncer de mama. Era uma coisa tão notória que a pesquisa não pôde deixar de observar que um outro grupo de mulheres que não havia sido acometido pela doença tinha tido as mesmas perdas, na mesma intensidade ou até maiores, mas haviam sido, de certa forma, tinham uma maneira diferente de encarar aquela situação. Por isso, quando nós desencarnamos, todos sabemos, porque André Luiz nos colocou isso em suas obras, nós somos convidados a contar o que se passou na nossa vida na Terra. E, obviamente, quem conta a sua própria história gosta da ilusão, gosta muitas vezes de dulcificar o que fez, o que aconteceu. Há uma história deliciosa, há muitos anos contada na evangelização infantil, que é a história do lobo mau reencarnado. Todo mundo conhece, Roque Jacinto nos conta que o lobo mau desencarna e, claro, ele não tinha comido a vovozinha, ele não tinha nenhuma intenção ruim com o Chapeuzinho Vermelho. Só que enquanto ele falava, para sua surpresa, da sua cabeça saía como um filme que mostrava a quem estava em volta o que realmente havia acontecido. Isso é uma realidade. No mundo espiritual, não vai adiantar dourar a pílula, porque enquanto a nossa cabeça estará pensando em como contar as coisas erradas que fizemos de uma maneira que nos torne vítimas, a nossa mente, como um projetor, vai mostrar o que realmente se passava. E aí a situação fica complicada. Por isso também, as almas suicidas passam por um processo de renovação em que os nossos irmãos hindus desencarnados e são especialistas em hipnose, fazem um trabalho seríssimo com as almas suicidas para que elas reprogramem suas mentes no mundo espiritual, nos hospitais de refazimento, para então planejar aqueles que têm condições, uma próxima existência. Tudo na cabeça. A cabeça comandando, determinando aquilo que nos impulsiona. Por isso, quando nós educamos os nossos sentimentos, quando nos sublimizamos, quando nos tornamos melhores, vamos aperfeiçoando a nossa capacidade de pensar, de transmitir o positivo e de absorver o positivo também. Por isso, quantas vezes já ouvimos alguém dizer: nossa, eu tive uma sensação horrível, eu tinha uma mágoa tão grande de fulano e toda vez que eu lembrava dele, embora ele tivesse me feito alguma coisa ruim, o mal-estar que eu sentia era absurdo. E os amigos espirituais dizem que quando lembramos de alguém com mágoa ou com raiva, antes que o nosso pensamento atinja aquela pessoa em quem pensamos, primeiro o pensamento nos inunda, depois vai na direção da pessoa que estamos pensando. Por isso, o mal-estar. Por isso, às vezes vemos a pessoa de longe e já não nos sentimos bem. Porque o pensamento que temos ao vê-la é a lembrança
dos sentimentos menos nobres que um dia nos ligaram a essa pessoa. Tamanha força que o nosso cérebro possui. Os próprios médicos e cientistas afirmam: quase não conhecemos nada da nossa mente. E por isso, quanto mais conhecemos a nós mesmos, mais capacidade desenvolvemos de ter o controle das nossas emoções, tornar as nossas emoções menos nobres em emoções mais dignas, para então receber e doar os pensamentos de carinho e nos sintonizar, nos ligar àquilo que pode nos alimentar positivamente. Quantas e quantas vezes os espíritos, através de tantos médiuns, têm nos dito da preocupação que temos em nos alimentar corretamente, em desprezar determinado alimento que de repente sai de moda, ou então descobre-se que faz um mal muito grande ao nosso corpo, mas estamos longe da preocupação que também deveríamos ter de alimentar nossa mente de alimentos positivos que possam endereçar ao futuro a nossa lembrança mais feliz e nos dê, inclusive, energias. Porque, sem dúvida, há dias em que os pensamentos são tão difíceis que a própria energia física parece nos faltar. Porque tudo está ligado. Porque tudo tem uma coexistência que nós precisamos conhecer. Lembram-se, numa das inúmeras passagens que André Luiz conta das tarefas que ele acompanhou, das quais participou no mundo espiritual, está o momento em que ele, como um aprendiz, seu companheiro e alguns enfermeiros tinham que entrar em determinado lugar onde havia uma reunião de almas grandemente sofredoras. Chefes mesmo de falanges que assediavam e perseguiam e manipulavam, na verdade, encarnados. Eles tinham que entrar nessa reunião para saber o que se passava e ver a possibilidade de suspender aquilo, evitar que aquela situação continuasse acontecendo. Mas eles não podiam ser reconhecidos. E para surpresa de André Luiz, os protetores, aqueles que estavam levando a eles na tarefa, tiveram que se concentrar por instantes e levar a própria mente a lembranças antigas, e cada vez que lembravam de coisas que já se haviam passado, de momentos difíceis que haviam vivido na Terra, uma carapaça mais escura aparecia em seus perispíritos e os disfarçava. Claro que André Luiz percebeu que ele não precisava fazer isso, porque praticamente recém-chegado das regiões de sofrimento onde havia peregrinado, ele pouco tempo tinha tido para estar em vibrações maiores que permitissem que ele precisasse se disfarçar. Mas ali foi um dos episódios que ele faz questão de narrar para lembrar que tudo nascia da cabeça, do pensamento, da mente, até mesmo disfarce. E eles entraram sem ser identificados pelos guardas que estavam tomando conta do lugar, porque foram confundidos por algo, como se fossem almas sofredoras que igualmente iam participar da reunião. Vejam como, na Terra ou fora da Terra, em qualquer mundo, a mente é uma força criadora extraordinária, tanto para o que é bom como para o que não é, se a pessoa tiver a tendência negativa. Quantas vezes já tentamos ajudar alguém e a pessoa absolutamente não quer ser ajudada? Quantas vezes orientamos, convidamos a tratamentos de passe infindáveis e a pessoa nunca melhora? Porque no fundo, embora todas as técnicas, tudo que nós possamos oferecer portas adentro de uma casa espírita, por exemplo, para que ela melhore, falta o elemento fundamental, a própria vontade dela
a vontade real de realmente melhorar. Na Comunhão Espírita de Brasília, durante muitos anos, um tratamento físico-espiritual, que na época, na década de 70, chamávamos todos de tratamento de cura, até que os amigos espirituais nos corrigiram, porque nem todo mundo que lá estava em tratamento seria curado, até por questões espirituais e por aí vai. Mas ouvi o Dr. Bezerra de Menezes mais de uma vez comentar que, para que houvesse uma cura, 3 elementos eram fundamentais. Primeiro, da natureza vinha toda a energia que eles misturavam com o que traziam dos laboratórios do infinito. E o terceiro elemento, além das energias que traziam do mais alto e do que recolhiam na natureza, era o mais complicado, que era a própria pessoa enferma. Havia na pessoa enferma que ali estava rogando ajuda o terceiro elemento fundamental para que, porventura, houvesse a cura. E é extraordinário pensar sobre isso, porque foi por isso que Jesus afirmou sempre: vê, tua fé te salvou. Ele jamais disse: eu te curei. Eu coloquei forças em funcionamento para que você ficasse bom. Afirmava: tua fé te salvou. Para dizer sempre: é de você que nasce tudo, o que é bom e o que não é. Essa lógica doutrina espírita nos ensina para que nunca esqueçamos. Porque ela envolve a nossa vida desde o momento, aliás, antes até, do nosso renascimento e quando saímos do corpo também. Por isso vemos pessoas que têm um tônus vital impressionante. Os anos passam e elas permanecem vigorosas, embora naturalmente envelheçam. E há outras que, ainda moças, ficam arqueadas, desanimadas, cheias de dificuldades. Mas quando você vai conversar, as dificuldades não são, na verdade, físicas, mas algo na emoção que não consegue melhorar nunca. Quem de vocês nunca tentou ajudar alguém e não ouviu da pessoa: ah, você não entendeu o meu problema? Essa é uma frase-chave de quem, na verdade, não quer ser ajudado. E olhe, o que tem de gente que não quer ser ajudada é demais. Dureza é você, ao longo dos anos, perceber a diferença entre aquele que realmente quer ajuda e aquele que vai pedir ajuda sempre, mas nunca realmente vai querer ser ajudado de verdade. E existem muitas pessoas assim. Eu conheço pessoas que chegaram à Comunhão Espírita de Brasília no final de 1972, exatamente como eu tinha 15 anos, e que até hoje, quase 50 anos depois, tomam passe. E não tem coragem de dizer se são felizes ou não são, porque a verdade é que não podem ser felizes aqueles que deixam os anos e os anos passarem sem fazerem nada por si mesmas e pelos outros. Não é simplesmente estudar doutrina espírita, ir para um grupo mediúnico, desenvolver mediunidade. Isso todo mundo pode fazer. Mas há transformação real. O objetivo de realmente dedicar parte da sua vida a uma mudança que vai fazer diferença mesmo para você, para a sua saúde, ainda que nós tenhamos todas as dificuldades inerentes ao nosso DNA, à nossa herança genética, familiar, às nossas lutas que muitas vezes nós mesmos pedimos antes da nossa vinda à Terra. Mesmo assim, existe uma saúde que é a saúde da nossa cabeça e do nosso coração. Essa nos cabe permanentemente acolher e aperfeiçoar. E, obviamente, isso nunca acontece se nós não nos dedicamos a fazer o bem.
Aí surge o grande convite da doutrina espírita, que é o convite de todas as religiões. Vamos em busca de socorro, nós somos socorridos, amparados. Depois, com certeza, todas as doutrinas nos propõem a maior de todas as renovações: trabalho. E o trabalho, sem dúvida, modifica para sempre a nossa cabeça e o nosso coração também. Porque quem já sentiu a alegria de poder servir ao próximo, não esquece jamais.